que ficou claro que após a Copa de 70, quando houve uma participação decisiva do governo militar na seleção, até influindo na escalação do time, na convocação, né? Porque nós soubemos, eu tenho livros aí, que o Toninho Guerreiro, que era do Santos, ele só não foi para a Copa porque o presidente da época, o Garrastazu Médici, Emílio Garrastazu Médici, preferia que o Dario Maravilha do Atlético Mineiro fosse para a seleção. Sim. Então, por uma vontade do presidente, o Toninho Guerreiro não foi, foi o Dadá Maravilha, e o técnico caiu, o João Saldanha, que era comunista, né? Então havia assim uma grande... começou a haver uma ingerência do governo militar na seleção brasileira e também no próprio futebol brasileiro. Após a Copa de 70, o governo militar resolveu tomar conta também do futebol brasileiro, da competição nacional, e transformar, era a moda na época, criar maneiras de integração nacional. Então você teve a Transamazônica, Projeto Rondon, né? E o futebol foi usado com esse fim. Por isso o nome sugerido pelos militares para o campeonato nacional era o Campeonato de Integração Nacional. Como ia ficar muito político, tiraram integração e ficou Campeonato Nacional a partir de 1971. Esse é o nome oficial do Campeonato Nacional, que hoje boa parte da imprensa chama de Campeonato Brasileiro, a partir de 1971. E a ingerência da política no futebol era tão grande que havia uma frase que o povo dizia por aí, que era assim: aonde a Arena vai mal, a Arena era o partido do governo. Aonde a Arena vai mal, mais um time no Nacional. Aonde vai bem, mais um time também. Então a ideia era colocar time de todos os estados, você contentar o povo, a velha história do pão e circo, e com isso angariar uma simpatia maior para o governo militar. Como consequência disso, o que nós tivemos? Nós tivemos um campeonato nacional de 1979 com quase 100 equipes. Você tinha os 3 primeiros do Piauí, os 3 primeiros do Maranhão. Então o que importa do ponto de vista técnico você ter o 3º colocado do Maranhão e do Piauí, com todo respeito a esses estados. Então eram competições muito inchadas, com um nível técnico muito discutido, né? Totalmente discutível. O que a gente pode comparar até com uma Copa do Brasil, hoje em dia, assim, meio que... Era pior até, porque lá, hoje, você tem um nível técnico até melhor na Copa do Brasil. Lá você tinha times que nem existem mais. Tivemos times que foram criados só para participar do Campeonato Nacional, um tal de CEUB de Brasília, né? CEUB é uma instituição de ensino, né? Criaram um time lá porque os parlamentares de Brasília queriam ver seus times do coração, seus grandes times, Flamengo, Vasco, Corinthians, Santos, São Paulo, jogando lá. Então eles criaram um time e fizeram uma tabela, forçaram essa tabela, para que os times fossem jogar lá. Então você tinha de tudo. E eu me espanto como essa competição, a partir de 71, é considerada válida, oficial, e ainda tem gente que duvida da legitimidade das competições de 59 a 70, quando você tinha apenas os melhores times de cada estado participando. Na Taça Brasil foi apenas o campeão de cada estado que participou, e no Roberto Gomes Pedrosa os mesmos times grandes que jogam hoje. Então ficou claro que houve, a partir de 1971, uma ingerência da política do governo militar no futebol brasileiro. Isso foi bastante prejudicial. Eu acho que nós tivemos um retrocesso aí em todos os níveis. Os clubes grandes se enfraqueceram, porque como eles eram obrigados a jogar com equipes de menor expressão, viajando pelo país, você diminuiu o número dos grandes clássicos, os clubes grandes perderam poder de compra, acabaram tendo de vender os seus melhores atletas para a Europa, né? E o futebol brasileiro como um todo caiu. Então essa participação militar foi desastrosa para o futebol brasileiro. Eu acho que os militares aí usavam o futebol, como muita gente ainda usa o futebol, né, para esconder um monte de coisa que está acontecendo. É o pão e circo, né? Você
você oferece, você faz o futebol virar uma coisa tão importante que as pessoas esquecem todo o resto. Não mudou muito, né? Hoje você vê, por exemplo, quando começa a fazer denúncias contra um político, contra um dirigente esportivo, que logo vem logo solta uma notícia que ele vai contratar o Maradona para ser treinador, o time vai trazer o Messi, né? Para que a coisa fique em segundo plano, porque o torcedor ele é muito apaixonado. E no futebol foi usado sim como fator para que se não falasse tanto do que estava acontecendo de fato. Nem é válvula de escape, eu acho que era uma cortina de fumaça para que as pessoas não vissem o que estava acontecendo. E hoje, passados tantos anos, né, a gente entrevista jogadores. O próprio Tostão disse na época, né, ele como jogador, que ele podia ter falado muito mais contra a ditadura, um jogador muito esclarecido, tal. Ele mesmo naquele momento não percebia o que estava acontecendo e deixou de falar o que ele estava sentindo ali. Outros jogadores dizem a mesma coisa, disseram: poxa, a gente não tinha dimensão do que estava acontecendo, a gente tá tão focado naquela coisa de futebol, né, e se esqueciam de dizer o que de fato estava acontecendo no país, até para o torcedor ficar mais consciente.